Nós vamos continuar então estudando a nossa revista da editora Cultura Cristã sobre esse tema tão importante que foi sobre a influência da Reforma Protestante, né, em todas as linhas aí que herdamos até os dias de hoje, e o mundo foi afetado de uma maneira benéfica com tudo o que aconteceu. E hoje nós vamos falar sobre discipulado, que envolve esses três nomes que está projetado aí, né, que Calvino, Baxter e Comenius, que foram homens de Deus que trabalharam, né, durante a Reforma Protestante e aplicaram muitos dos seus conhecimentos, e até nos dias de hoje, né, de uma forma não só no meio teológico, eclesiástico, mas também da educação. Nós vamos aprender mais um pouco, né? Já temos aprendido a respeito de várias coisas, né, relacionadas à educação, né, a herança que a Reforma Protestante deixou em relacionado a esse tema, não só a educação entre aspas secular, mas teológica mesmo, né, e que nesses tempos, né, não era muito dividido, mas filosofia, teologia, ciências, né, eram ensinadas de uma forma conjuntas, né, que se perdeu hoje em dia, né. É possível ver nas igrejas ou nas faculdades presbiterianas, né, metodistas e outras universidades e escolas, né, que têm no seu currículo temas relacionados à Bíblia, às vezes nem tanto mais como era antigamente, mas deveria fazer parte, né? E nós entendemos o porquê também. Nós vamos então continuar estudando sobre esse tema. Então gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, nós vamos ler o verso 17 ao 28. Cada irmão pode ler um versículo, né, como de costume. Atos capítulo 20, do verso 17 ao 28. Uma vez, pedindo Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra. Santo Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um entendimento, ilumine as nossas mentes para compreender, ó Deus, a sua palavra e também aquilo que aconteceu no passado, em que o Senhor guiou a história, Deus, e hoje nós somos fruto de trabalhos de homens e mulheres que pregaram o Evangelho do Senhor, que batalharam por causa do nome de Cristo e perderam até mesmo as suas vidas, ó Deus, para proclamar o Evangelho e assim viver, ó Deus, dessa forma para a glória do seu nome. Que o Senhor nos ajude a compreender tudo que iremos estudar, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos nesse slide que fala sobre o ensino ou o discipulado até o século XVI, né, que foi que nós conhecemos mais pela Reforma Protestante, mas muita coisa aconteceu antes de Martinho Lutero. E o texto que nós acabamos de ler aqui trata sobre isso, sobre esse discipulado, sobre esse ensino. No verso 21 em especial, é dito: testificando tanto a judeus como a gregos, né, o arrependimento para com Deus
e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós retornarmos lá no capítulo 1, né, de Atos, no verso 8, Jesus então, ele fala sobre a sua missão e o que os discípulos então deveriam fazer, que era começar a pregar ali em Jerusalém e depois se expandir, né? Nós vemos lá Samaria, Judéia e até os confins da terra. E isso realmente aconteceu, se cumpriu. Se nós lemos lá no verso 8, Jesus ordenando os seus discípulos a pregar o Evangelho, e do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, nós vamos ler a respeito do ministério de Pedro. Até então o apóstolo Paulo não tinha aparecido, né, nesse tempo. E no capítulo 2 nós lemos nas festas dos Pentecostes, em que o Espírito Santo então capacita todos aqueles e nasce então publicamente a igreja de uma forma clara, em que o povo de Deus estava reunido e ali eles recebem então o derramamento do Espírito Santo. E logo após a morte, né, de Estevão, que foi diácono, o mártir, né, o primeiro mártir, por assim dizer, cristão, começa então uma perseguição muito forte ao povo de Deus, logo nos primeiros anos ali, né, logo depois de Jesus subir aos céus, e em Atos 7, né, e essa dispersão em Atos 8 leva então esse evangelho para Samaria, Judéia, e logo em seguida que nós lemos aqui sobre os gregos, que são o povo que não fazia parte dessa cultura de Israel, cultura judaica, que era outros povos então em que receberam o evangelho. Então, confins da terra, aqui nós lembramos de Roma, né? O evangelho chegou a Roma. Então, o foco muda dessa missão para o contexto judaico ali e vai então para os gentios. E nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, né, em que em Atos capítulo 13 a 28 já começamos a ler a respeito de Paulo, a pregação a Cornélio em Atos capítulo 10. Então acaba confirmando essa pregação aos gentios. Então deixa de ser levada essa palavra sobre o Messias aos judeus, mas agora também a todo o povo que não era judeu, ou seja, os gentios, né? E esse texto que nós acabamos de ler faz parte então dessa pregação do evangelho a todos, né? Tanto judeus como a gregos, né? Que diz o verso 21. Como foi então esse ensino da palavra de Deus, a pregação do evangelho até o século XVI, né? Os primeiros anos da igreja, que nós acabamos de ler, Atos 20, 20, que diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, já de início nós aprendemos que a palavra de Deus era ensinada publicamente, ou seja, de maneira coletiva, reunia grupos de pessoas, e também de casa em casa. Era comum isso, né? A pregação do evangelho. Algum irmão pode abrir em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13? Então nós começamos a lembrar aqui como que era a pregação do evangelho, como esse anúncio da palavra de Deus, ou seja, o ensino da Bíblia, como ele era realizado. E então não somente publicamente, de maneira coletiva, mas também de casa em casa, que nós acabamos de ler aqui no verso 20. Quem achar pode ler 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Então, nos primeiros anos da igreja cristã, né, surgiu essa instrução integrada, ensinos nos lares e também na adoração comunitária, ou seja, a palavra é pregada como está sendo pregada agora aqui, e no domingo à noite em especial, em que nós nos reunimos para adorar a Deus, para louvar a Deus, orar e também ouvir a palavra de Deus. Então, nesses primeiros anos da igreja cristã, a palavra de Deus ela é pregada dessa forma. No século II, como que era realizada a profissão de fé que nós temos hoje também, e também o batismo? Era um curso de 3 anos. Então, uma pessoa que chegava, conhecia o evangelho nesses primeiros anos, nesses primeiros séculos, em segundo em especial, eles tinham um curso de 3 anos.
né? 3 anos para aprender a respeito da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, né? E já pensando com o intuito de entender a respeito da profundidade da Escritura Sagrada, lembrando sobre o significado das palavras, tanto do hebraico como o grego. Então, além dessas classes de catecúmenos, né, que tinha esse curso de 3 anos, né, com o objetivo de professar fé e batismo, né, havia as escolas de catequese. E nessas escolas o ensino era mais avançado, ou seja, então nos 3 anos não era um ensino profundo, avançado, já era um tempo longo para aprender a respeito das doutrinas. Mas o objetivo dessas escolas de catequese, assim chamada, era formar esses doutores. A palavra doutor, ela deriva da palavra docere, que significa ensinar. Então, aqueles que ensinam, o doutor é aquele que ensina, né? Então, foi destacada essa contribuição específica dos doutores, os grandes doutores, então chamados como os pais da igreja. Então aí nós começamos a lembrar de algumas palavras que nós já ouvimos sobre os pais da igreja, que foram aqueles doutores que frequentaram essas escolas que tinham ensino avançado sobre a palavra de Deus. Então já nesses primeiros séculos nós já vemos então seminários, essas coisas que nós temos nos dias de hoje, não é uma coisa nova, criada nos nossos tempos, mas é uma coisa muito antiga, que já nos primeiros séculos da igreja já havia. Então aí eu deixei 2 imagens, que são nomes muito conhecidos. Então os primeiros anos da igreja, que nós lemos lá, foram dessa forma. Então as pessoas faziam esses cursos, e tinha a escola de catequese, e esses nomes, né? Justino Marte, ele leva esse nome Marte, não porque o sobrenome dele é Marte, mas porque realmente ele morreu, né? Morreu por perseguição de imperadores, né? Imperadores romanos. Tanto Justino Marte e Irineu de Leão foram mortos, com exceção de Clemente, que ele sofreu perseguição, mas ele conseguiu fugir. Mas eram homens doutores, conhecedores de maneira profunda da palavra de Deus, e que foram mortos devido a não seguir os ensinos de Roma. Por exemplo, Justino, o Marte, foi considerado como ateu. Mas você fala ateu? Ateu porque ele não adorava os deuses gregos, não sacrificava aos deuses gregos. Foi morto porque ele adorava um só Deus e era considerado cristão. Irineu de Leão, do lugar que era de Lyon, né, que foi traduzido como Leão, não é Leão, né, Leão mesmo. Então, esses homens foram mortos. Justino decapitado, Clemente fugiu, Irineu morto também. Então, doutores, que eram muito conhecidos na sua época, como filósofos que estudavam tanto a filosofia grega, mas também a Escritura Sagrada, mas se converteram ao cristianismo por obra de Deus, obviamente, mas que viram no Evangelho a verdade, a única verdade, né? Então, outros nomes, né, começaram a surgir, como Gregório o Iluminador, por volta dos anos 240, 332 depois de Cristo. Perceba que logo em seguida, né, não demorou muito tempo para que acontecessem perseguições, mortes. Então não é uma coisa dos últimos séculos, mas logo nos primeiros séculos já havia muita perseguição, né? Como exemplo, Estevão, né, que dispersou o povo de Deus para outros lugares, né? Então Gregório o Iluminador estabeleceu escolas na Armênia para ensinar novos convertidos, não simplesmente ensinar educação básica para letrar as pessoas, mas ensinavam também isso, mas a palavra de Deus em conjunto. Outro Gregório também, ele cria e ensinava que esses presbíteros, os pastores, deviam ser aperfeiçoados. Ele dizia essa frase: homens preparados para a tarefa, ou seja, eles deveriam estar
preparados para ensinar, porque eram as pessoas responsáveis pelo ensino, que nós cremos até nos dias de hoje e vemos na palavra de Deus. João Crisóstomo também, que morreu em 407 depois de Cristo, que a função do bispo, e bispo significa aquele que supervisiona a igreja, ele deve ser um mestre, um pastor, ou seja, ele deve se aplicar, se esmerar na palavra de Deus. Então são homens que nos primeiros séculos da igreja, até o século XVI, que ensinavam essas coisas, que não simplesmente pregavam o evangelho com o objetivo de converter simplesmente, mas depois de convertidos, em continuar a ensinar com o objetivo de santificar, com o objetivo de ensinar as pessoas sobre as doutrinas da graça, etc., que nós vamos ver mais à frente. Então todos esses homens não apenas escreveram e pregaram em favor da educação em si, mas principalmente eles atuaram dando em seus dias importante contribuição nesse campo que é o do discipulado. Eles acompanhavam então essas pessoas. Mas durante esses anos, e um fenômeno da conversão, entre aspas, em massa, em que nós vemos a história da igreja mais à frente, as pessoas sendo forçadas a se tornarem cristãs, não simplesmente por se converter genuinamente. Então esses ensinos nos lares que era ensinada para o povo de Deus, ele se tornou quase que impossível. Então a igreja ela passou a ser a principal discipuladora das suas escolas, igreja no sentido dos lugares, nos templos, Então nós começamos a ver então que na Idade Média, por exemplo, teve algum esforço para que essa educação ocupasse o lugar que lhe cabia. E aqui Carlos Magno, que não está aí no slide, ele foi um dos responsáveis também. E nos séculos antes da Reforma, então veja, nós não chegamos na Reforma Protestante em si, que é no século XVI e XVII, mas antes da Reforma, as propostas para a educação no sentido universal, educação tradicional e também bíblica, elas ocorreram fora da igreja e elas foram se desenvolvendo até tomar essa forma das universidades, que até nos dias de hoje existem, Mas o ensino religioso em si, ele começou a ser limitado apenas à igreja. Então as coisas começaram a mudar. Agora já no século IV, um nome muito conhecido que foi Agostinho de Hipona, ele influenciou vários reformadores, em especial João Calvino. João Calvino pegou os ensinos de Agostinho, principalmente sobre predestinação, graça e eleição, e sistematizou então tudo isso, conhecido como as Institutas da religião cristã, que a gente vai ver uma parte dela aqui. Outro nome muito importante, já partindo lá 540, 604 depois de Cristo, ele tinha esse objetivo de preparar professores para o ensino. Então ele diz aqui, por meio do ensino que a igreja é governada. Ele via isso na Escritura Sagrada, partindo de Jesus Cristo, como ele ensinava os seus discípulos mais próximos, os 12 discípulos, os 70, as grandes multidões. Então ele ensinava, ele pregava o evangelho. Então por meio do ensino que a igreja ela é governada. Então por isso que esse tema é tão importante, que é o discipulado ou o pastoreio, que está relacionado ao ensino, Uma frase aí retirada das Institutas, João Calvino, muito conhecida, que vou vir aqui para ler com os irmãos. A maneira de ensinar consiste não apenas em discursos públicos, mas diz respeito também a demonstrações particulares. Então João Calvino ele cria que o ensino deveria ser num lugar como esse, mas também particular, ou seja, nos lares, em grupos pequenos direcionados a crianças, faixa etárias diferentes.
Assim sendo, Paulo cita os Efésios como suas testemunhas de que não se esquivou de lhes anunciar aquelas coisas que eram do interesse deles, nem de os ensinar publicamente de casa em casa, testificando a judeus ao mesmo tempo que a gregos o arrependimento e a fé em Cristo. Igualmente pouco depois diz que não cessou de com lágrimas admoestar a cada um deles. Então, João Calvino, pegando os textos, de Paulo, que o evangelho era pregado a judeus e a gregos, ou seja, de uma forma, nós lembramos que o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele ia na sinagoga primeiramente, pregar aos judeus, e também aos gentios fora. E não só isso, ele admoestava de casa em casa, e diz aqui no final, aqui que João Calvino observa, que ele admoestava a cada um particularmente. E nós vemos isso realmente nas cartas do apóstolo Paulo. Isso é uma forma de discipular. Apesar da palavra discipulado não aparecer nas escrituras sagradas de uma forma assim corriqueira, mas nós vemos isso, o evangelho sendo pregado, o ensino sendo aplicado dessa forma, como discipulado, de uma forma pública, mas também em particular. Algum irmão tem alguma coisa a dizer? Alguma pergunta até aqui? Agora, alguns nomes que são mais familiares, no nosso contexto. Martinho Lutero, ele enfatizava a centralidade da instrução doméstica, ou seja, ele cria que os pais tinham essa responsabilidade pedagógica de ensinar os filhos, biblicamente falando, as coisas que os filhos devem enfrentar. Então, geralmente o que nós vemos é que os pais ensinam como os filhos devem ser lá fora, na escola, no trabalho, mas Martinho Lutero também ensinava que os pais são responsáveis, de uma forma pedagógica, de ensinar os filhos sobre a palavra de Deus. Outro nome muito conhecido foi Philip Melanchthon, que a partir dele então surgiu a ideia, nos pensamentos dele, pessoas que então criaram, entre aspas, a escola dominical. Então ele cria que uma vez por semana, deveria ser separado para a instrução religiosa. Então ele estabeleceu já na sua época escolas similares à escola dominical, que era o ensino da palavra de Deus. E João Calvino, que é já mais no nosso contexto, ele dizia que os pastores deveriam ser mestres da fé, ou seja, deveriam ser pessoas que conhecem as escrituras sagradas. Então, ele exigia que aprender e ensinar devia fazer parte do treinamento deles, ou seja, no treinamento dos pastores, pensando agora no nosso contexto nos seminários, lá eles devem ser ensinados a como ensinar. Então, pessoas que são professores desses futuros pastores deveriam ensinar esses pastores: vocês devem ensinar de uma forma fácil de entender. Agora, já no século XVII, um outro nome, que é o Comênios, que ele é muito conhecido, no meio da educação como um dos pais de sistemas pedagógicos, E às vezes, quando nós lemos sobre a história dele, nós não nos lemos muito direcionado a que ele era uma pessoa que ensinou técnicas pedagógicas, mas que ele tinha o intuito de ensinar também sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A gente entende por que as pessoas omitem isso da vida, às vezes, de Comênios, mas a verdade é essa. Ele cria a vida de Comênios, nos escritos dele, e quem estudou a vida dele, ele via para a glória de Deus. Então o objetivo não é apenas ajudar e facilitar a educação para a sociedade, mas era aplicar a palavra de Deus, sabendo que por meio dessas técnicas ele glorificava a Deus. Ele deixava muito claro isso, Então, tanto Comênios como os puritanos, eles se aplicaram, se esmeravam em promover técnicas na área da educação. Então, não é ensinar apenas ler e escrever, mas ensinar as pessoas que elas foram feitas à imagem de Deus e devem ser criativas, porque Deus foi o criador de todas as coisas, e assim as pessoas também deveriam ser. Os puritanos,
eles não perderam também essa vontade, né, de ensinar a respeito do discipulado. Nós tivemos aula sobre os puritanos, grandes homens de Deus, que o objetivo era viver uma vida santa, né, no meio da sua época. E quando nós lemos a história de vida deles, e muitos deles escreveram textos que, se nós formos comparar com os dias de hoje, muitos jovens, né, que viveram às vezes pouco tempo, escreveram muitas coisas que talvez muitos mais em avançada de idade não conseguiram, mas que Deus os usou, né, para escrever tantas coisas belas e a respeito de Deus, a palavra de Deus, que foram no seu tempo, na sua época, né, chamados puritanos. Richard Bach foi um desses puritanos, talvez o mais conhecido deles nessa área de discipulado, em que ele era pastor, visitava suas ovelhas, pregava, discipulava suas ovelhas durante a semana, lembrando, a cavalo, né? Na sua época não tinha carro, não tinha nada, e ele se dedicou com esmero, né, no seu trabalho. Ele foi uma pessoa de destaque, né? Até na Inglaterra, onde ele passou, uma cidade chamada Kidderminster, em que tem um monumento dele lá, né, de Richard Baxter, na igreja de Santa Maria, lá na Inglaterra, em que, devido ao seu trabalho, né, assim como nós usamos hoje fotos, né, lá tem um monumento, uma estátua dele, na Inglaterra. Então, esse homem, né, o Baxter, ele foi tão conhecido como um dos teólogos muito conhecidos do nosso meio. Os irmãos já ouviram falar sobre George Whitefield, que foi um presbiteriano, né? Quando ele foi até a Inglaterra, mesmo depois, muito tempo depois da morte de Baxter, ele via as coisas que estavam acontecendo devido ao trabalho de Baxter. Então, mesmo após a morte de Richard Baxter, era possível ver as consequências boas, né, os resultados, e aquilo está sendo colhido devido à obra de Richard Baxter. Então, ele, por exemplo, né, ele tinha encontros, os pequenos grupos, os lares, né, durante a semana. Ele pregava também aos domingos e quintas-feiras como um estudo bíblico, e sempre acompanhando então e ajudando também aqueles que necessitavam, né, de coisas materiais. E ele foi muito conhecido no meio dos puritanos. Assim, ele trabalhou muito na sua época. Depois, se os irmãos tiverem interesse, aconselho a estudar sobre a vida desse homem, Richard Baxter, né? Algum irmão tem alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Alguma coisa que lembra e passou despercebido aqui? Concluindo aqui, meus irmãos, antes de tudo isso que aconteceu, né, até o século XVII, uma das coisas importantes que nós temos que enxergar é sobre o discipulado pastoral nos nossos dias. A partir dos ensinos da Escritura Sagrada, de João Calvino e também de Baxter, que foram os principais mestres na Reforma, né? Nós não podemos esquecer que, juntamente com essas pessoas, os discípulos, os que estão sendo ensinados, ou limitar o ensinando, né, apenas a pregação do Evangelho. Parece ser estranho quando nós falamos apenas a pregação do Evangelho, como se ela não fosse suficiente. Mas também, além de pregar o Evangelho aos descrentes, aqueles que não são crentes, né, e pela graça de Deus isso vai resultar a conversão dos eleitos de Deus, quando nós pregamos o Evangelho no seu tempo, no tempo de Deus, nós temos que entender também sobre esse processo de discipulado, pós-conversão. Quantos de nós aqui, né, fomos discipulados? Quantos de nós não tivemos esse processo?
Eu não sei os irmãos aqui, depois da conversão, se algum irmão quiser relatar sobre sobre o seu testemunho, porque o processo de discipulado não é simplesmente a pré-conversão, mas ele continua sendo. Nós lemos aqui sobre esse homem chamado Baxter e outros homens de Deus, que eles continuaram a fazer esse trabalho com os crentes. Ele visitava as pessoas da sua igreja com o objetivo de discipulá-las. Nós vemos também aqui, nos primeiros anos, era 3 anos, para fazer a profissão de fé e batismo. E também as pessoas que eram responsáveis pelo ensino da igreja, de frequentar esses lugares, as catequeses, de formar doutores. Você percebe a profundidade que era então esse discipulado. Então não simplesmente uma pré-conversão, Eu lembro que na minha experiência, de conversão, logo no início da adolescência, eu li cada livro de teologia que hoje eu não indico para ninguém, porque não teve uma pessoa ali, ou eu também não procurei, mas quando você é recém-convertido, você tem fome, você quer ler a respeito das coisas de Deus. Eu nem vou citar os livros que eu lia, mas que de uma forma especial, assim, me fez também ver um outro lado, a respeito da teologia, que hoje eu sei onde eu estou pisando, mas são coisas importantes. Se nós discipulamos as pessoas e nos esquecemos que depois da conversão, que é aquela fase que a pessoa está sedenta para conhecer as coisas de Deus, é uma maneira de nós aplicarmos então esse discipulado, que é muito importante, porque nós esquecemos disso. Nós achamos às vezes que o discipulado é apenas para evangelizar, e não se resume a isso. Mas depois da evangelização, nós aprendemos aqui sobre os puritanos, que eles buscavam uma vida de santidade. Eles discipulavam as pessoas, ou seja, todos os ensinos, tudo aquilo que eles viam na Escritura Sagrada, e pela ação e iluminação do Espírito Santo, faziam interpretações que nós lemos aquilo e ficamos maravilhados com os ensinos deles. Mas o objetivo deles era o quê? Era não somente pregar o evangelho para descrentes, mas aqueles que se converteram, de santificar, de ter uma experiência profunda com Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que ele orava para que eles pudessem conhecer o Deus de uma forma mais profunda, ou seja, aos crentes, não eram aos descrentes. Então, quando nós nos convertemos, que nós somos acostumados a dizer assim, ou quando somos convertidos, existe uma experiência após a conversão, que é conhecer mais profundamente a Deus. E nós esquecemos disso, porque quantos de nós, lá na história da nossa vida, cada um tem seu testemunho de uma forma diferente, cada um teve a sua experiência de regeneração, de salvação, e que após, passado muitos anos, nos esquecemos de continuar nessa batalha de santificação e paramos no tempo. Os puritanos, nós aprendemos com eles, que eles quiseram usar da teologia reformada da época, de voltar para a Escritura Sagrada, não simplesmente para corrigir os erros da sua época, mas para santificar, para se separar, purificar e matar os desejos da carne. Quantos de nós poderia citar testemunhos aqui de conversão e que se perdeu? Porque essa batalha nossa contra o pecado, ela vai continuar. Ela não parou lá na conversão. Ela sempre vai haver. Quantos, mesmo convertidos, tropeçaram e pararam no tempo que precisam, assim como os puritanos, a gente sempre cita esses nomes, mas que deveriam voltar para a Escritura Sagrada. Como diz um grande lema sobre a reforma protestante, uma igreja reformada, sempre reformando, ou seja, você precisa sempre rever e retornar para a Escritura Sagrada, porque essa é a nossa tendência carnal. Esse ensino, então, para Baxter
ele ensina que todos os cristãos são discípulos de Cristo. Quer dizer, todos os cristãos, ou seja, todos convertidos, nós somos discípulos de Cristo. E a extensão do ensino deve seguir o modelo adotado pelo próprio Jesus. Qual foi o modelo adotado pelo próprio Jesus? Algum irmão pode abrir Marcos 6:34? Outro irmão abra em Lucas 10, verso 1 e 17. Enquanto nós vamos comentando aqui. Algum irmão quer falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Nosso mestre, né, Jesus Cristo, ele ensina multidões. Então ele não perdeu tempo, ele ensinou multidões. Lucas 10, verso 1 e 17. E 17? Então, no primeiro texto, Jesus pregou a multidão. Multidão são muito mais que 70. No segundo texto, ele pregou também aos 70. Então, esses modelos adotados por homens de Deus no passado estão sendo observados por meio de Jesus Cristo. E, Marcos capítulo 3, verso 14. O outro irmão lê, por favor, Marcos capítulo 5, verso 37. Marcos 3, 14. Jesus ensinou os 12. Marcos 5, 37. Jesus ensinou, mas só 3 pessoas: Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados, que ficavam mais próximos a ele. Então perceba, Jesus, ele ensinou uma multidão, ele ensinou 70, ele ensinou os 12, ensinou a 3 pessoas. Tivemos momentos em que ele, com a mulher samaritana, ensinou somente ela. Ou seja, ele aproveitava de todos os momentos para discipular. Ele discipulava com o objetivo de pregar o evangelho, das pessoas verem quem ele era o Messias, mas também a cristãos, né? Então, algumas conclusões que nós podemos chegar em relação a tudo isso, né? Primeiro, o contato próximo, né, com um grupo menor, ele pode ser eficaz. Os irmãos devem concordar, quando você conversa com pessoas mais próximas, às vezes a conversa rende, você fala e traz. Mas não é bíblico limitar o discipular apenas ao trabalho com um grupo pequeno. Por que nós temos que falar isso? Porque existem igrejas que acreditam que a igreja deve ser só de grupo pequeno. Então, não se reúne como nós nos reunimos. Então, eles creem que a igreja deve ser só de casa em casa. Existem pessoas que creem nisso, mas não é bíblico. Como nós aprendemos a palavra de Deus, como nós vemos a tradição cristã, né, dos pais da igreja e os da reforma protestante, os puritanos, não é assim. Não é somente de casa em casa que o evangelho deve ser pregado. Então, não é apenas com um grupo pequeno, como se nós estivéssemos discipulando a ensinar grupos maiores. Nós vemos Jesus ensinando uma multidão. Então, não necessariamente porque Jesus pegou os 12 discípulos, agora eu vou pegar esses 12 e vou criar só grupos pequenos de 12 pessoas, porque assim Jesus fez. Mas Jesus não fez somente dessa forma. Jesus ensinou multidão, Jesus ensinou 70, enviou 70, Jesus ensinou a 3 pessoas, Jesus ensinou a 1 pessoa, também em grupos menores. Portanto, uma definição mais abrangente de discipulado incluirá o investimento feito pelo programa de ensino da igreja. Veja, o autor da lição aqui nos ensina que o programa de ensino da igreja, de maneira geral, e nós adotamos aqui na nossa, é que ela deve afetar ou incluir tudo isso que nós aprendemos. Faixa etárias, grupos menores, grupos maiores. Então, tanto
no ensino da igreja, no sentido formal e informal, incluindo o tempo, energia, atenção dedicada a grupos pequenos de crentes maduros. Então, o que nós aprendemos é que existem diversas formas, métodos que nós aprendemos a palavra de Deus e também com os homens de Deus de como discipular. E isso é muito importante. Algum irmão pode abrir em Tito, capítulo 1, versos 5 e 9, melhor dizendo. Outro irmão já abre, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Tito, capítulo 1, versos 5 e 9. Os dois que foram lidos, nós percebemos que existe um pastor mestre, ou seja, existe uma igreja e uma pessoa que, entre aspas, governa essa igreja, ou seja, que prega, que pastoreia, que discipula. Nós vemos então outro texto, 2 Timóteo 2,2, que foi lido, que também discipula o seu conselho. Então nossa igreja tem pastor, presbíteros e também, se possível, outros grupos pequenos. Então ensinar é a característica e caracteriza o discipular. Então, tanto o pastoreio como o pastor que prega, os presbíteros pregam, são responsáveis pelo ensino da igreja, essa é uma característica. Então, não faz sentido as pessoas acharem que não tem que ter igreja, porque tem gente que acredita nisso. Não precisa ter um templo para pregar o evangelho. Realmente, você pode pregar o evangelho numa casa, mas não é somente dessa forma. É necessário, então, ter um lugar onde o povo de Deus se reúne. Nós vemos isso na Escritura Sagrada, vemos isso na tradição cristã. E por que nós faríamos diferente nos nossos dias, né? O texto para encerrar aqui, Deuteronômio 6, 20 e 25, vamos todos abrir, que já bateu o sinal. Deuteronômio, apagou aqui. 6 e 20 a 25. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aqui então o texto fala sobre o objetivo da lei de Deus, em que se os filhos perguntassem por que a palavra de Deus, por que nós temos que aprender a respeito da palavra de Deus, no caso aqui era a lei, E aqui Deus então diz: vocês devem falar isso por causa disso. Deus te livrou do Egito, e dessa forma vocês vão me temer, e dessa forma haverá justiça, todos os mandamentos vão ser cumpridos. Meus irmãos, se nós temos falhado com a nossa família em relação a discipulado, o que nós vamos fazer com a nossa vida como discipulando na igreja de Deus, na casa de Deus, onde nós temos gastado nosso tempo? Se você não tem filhos, em relação ao seu cônjuge, ou seus filhos cresceram e têm a oportunidade de ensinar as pessoas do seu trabalho, os seus netos, sobrinhos, etc. O nosso objetivo como maduros na fé é ensinar e discipular a igreja de Cristo. É dessa forma que nós vamos cumprir e ensinar as pessoas o que Deus fez, quem Deus é,
porque a sua palavra existe e porque ela deve ser praticada e vivida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos compreender o que é viver uma vida como discipulador, discipulando, ou seja, ensinando a palavra de Deus, que ela não termina na conversão e ela não é especificamente apenas para os pastores, presbíteros, né, diáconos, líderes, né, obreiros da obra de Deus, mas todos nós temos que ser discipulados, tá, ainda, mas também discipular outras pessoas, não com o objetivo apenas de evangelizar, mas com o objetivo de pós-conversão também ensinar, continuar ensinando a palavra de Deus, porque assim a nossa carne irá mortificar. Às vezes as pessoas falam: nossa, por que eu não consigo parar de pecar, né? O objetivo é sempre ser semelhante a Cristo, e nós vamos mortificar a nossa carne se nos santificar, como nos aprendemos na palavra de Deus e também com os grandes homens de Deus. E se nós falhamos, pecamos, e tropeçamos e caímos, que Deus nos ajude a reformar novamente a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e prosseguir e progredir e desenvolver a nossa salvação, como o apóstolo Paulo nos ensina, debaixo da graça de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos passar a palavra para quem?